Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Alegrete Podcast. Hoje, sábado, né? Tô bem feliz porque o Grêmio ganhou a primeira, vai começar a ganhar agora, vai começar a virar o jogo, eu acredito. Mas hoje eu tô recebendo aqui nosso amigo e habitué aqui do Sebo, o Gerson Galli. Como anunciou hoje pela manhã lá o Jorge Molina no programa Panorama Esportivo, o prefeito do condomínio Tiradentes, Molina falou isso. Tá bem. Então, como a gente tinha combinado, né, de sempre trazer, no sábado, trazer alguém aí da nossa, que a gente conhece, que é habitué aqui do Sebo e que compartilha das mesmas ideias praticamente, assim, tá sempre aqui trocando ideias. Sábado passado foi com os garotões, eu e o Cássio e o Alessandro, né? E o Galli, ele é como eu disse, habitué aqui do Sebo, desde que a gente abriu, ele tá aqui conosco, vem aqui, como diz o Molina, vem bater cabeça dia sim, dia não. E tá sempre aqui conosco, a gente tá sempre trocando uma ideia, conversando, a gente conversa sobre tudo, sobre futebol, sobre música, sobre filmes, sobre política, sobre tudo mais um pouco. E dessa forma a gente, né, fazendo podcast, também compartilhar com os nossos, com o pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais, um pouco do que é debatido aqui no Sebo. Porque às vezes o que a gente debate fica muito aqui, né, fica aqui com as pessoas que frequentam aqui e não é transmitido para fora. E essa intenção justamente de fazer esses podcasts para expor aqui o que acontece aqui no Sebo, né? Porque às vezes as pessoas ficam um pouco na dúvida, o que rola lá no Sebo, o que acontece. E esses bate-papos que a gente tem aqui no sábado, que a gente vai começar a ter a partir do sábado passado, a gente está tendo aqui, a gente quer justamente falar o que passou durante a semana aí, né? Que foi assunto durante a semana. E aí, Galli? E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Merece. Vamos conversar aí sobre vários assuntos aí pertinentes aí. Exato. E tocar nos assuntos que a gente fala aqui no Sebo também, né? Isso. Nossos debates aqui. Muitos debates, né? Semanais. Exato, a gente debate muito. Principalmente a gente fala uma coisa que eu e o Galli, nós somos de uma geração aí, nós temos a mesma idade, né? 50. 71, né? Da geração 71. Isso aí. E o Galli é um pouquinho mais novo. Tu é de? Eu sou de agosto. Agosto, eu sou de setembro. 71. Leva um mês na minha frente. Mas é curioso porque a gente, quando está conversando aqui, os nossos assuntos meio que se encontram, né? Sim, sim. Nossos assuntos se encontram. Por causa da época, né? Por causa do período que a gente viveu, né, cara? Isso. E o mais engraçado disso é que, mesmo a gente tendo a mesma idade, a gente tendo cruzado pela mesma época, a gente quase que acho que nunca se encontrou, ou fisicamente, assim, ou os mesmos núcleos de amizade, porque até a gente tem amigos em comuns, né? Sim, curiosamente, assim, amigos que eu tenho há 30, 40 anos também tu já conhecia, Sim, né? exato, Curioso, coisas em comuns, isso é bem curioso, né, cara? A cidade cara? é muito grande. Exato, e a gente acabou quase que não se encontrando, assim, né? Até eu lembro que eu fiz uma postagem lá no Face, quem foi no show do Barão Vermelho. Ah, sim, eu fui no show, eu coloquei ali, eu fui no show. Foi em 89, né? Isso, 89. Que show massa aquele, né? Como é que tu chegou até lá? Como é que foi? Tu tava na expectativa daí no show? Sim, eu tava. Sempre que vinha que é curioso, né? Tu vê, nos anos 80 em Alegrete vinha shows nacionais, né? Exato. Vieram vários nacionais em Alegrete, né? E eu fui, né? Perdi de ir no Ed Mota, que teve ali também. O Ed Mota e Conexão Japeri, fui nesse aí. Esse eu não fui. No Engenheiros do Havaí eu não fui. Nesse eu fui ali. Mas fui no Leão de Nós, também. Cascaveletes. Isso, né? Mas o Barão Vermelho, tipo, era um show nacional e, tipo, meio que... já assim o Cazuza, mas foi legal, assim. Foi legal, né, cara? Legal, show legal. Eu naquela época era meio bem malucão, assim. Curti muito show, gritei, dancei, pulei. Foi uma época muito interessante aquela, né? Foi. Que como a gente, trazendo um dos debates que a gente tem no Sebo, que nós fomos da última época que antes de aparecer o computador e depois a internet, né? Isso. E a rede social. Então... Chegando o nosso café aqui, ó. Então, obrigado. Hoje só para falar aí pros nossos pessoal que nos acompanha nas redes sociais, o Falcon tá aqui, nos deu uma surpresa, chegou, tava trabalhando, né, Falcon?
E também a gente está treinando, tem o nosso trainee, a nossa empresa está crescendo, né? Nossa empresa está crescendo e agora nós temos o nosso trainee, o Luciano Giordano, a partir de hoje vai começar a nos dar uma mão aí no nosso programa, na produção, né? Tá aprendendo, né? Tá aprendendo, Falcão? Tá aprendendo, né? Então ele vai começar a nos dar uma mão aqui. É claro que vai nos ter uma despesa, né? Mas é bom o Luciano vir participar conosco aí. O Luciano está prestes aí a fazer 18 anos. Então a gente quer dar assim... Tá na hora de puxar o pulmão, né? Exato, é. Seja bem-vindo, Luciano. Que tu consiga aí trabalhar conosco aí bastante tempo. O Luciano, eu conheço ele desde os 6 anos de idade. É, praticamente meu filho também. Filho da Caroline. O nosso café, e por falar em café, agora a gente vai tomar café, ó. Vamos tomar cafezinho. Por falar eu quero falar dos nossos patrocinadores, né? Pessoal que nos apoia aqui, o Alegrete Podcast, que Serralheria Lucange, Isolan Calçados, Liga Alegretense de Futebol, Toca do Lobo 24 Horas, o Botequinho Lanches, Oficina JK do Gaguinho e também qual é o outro que eu sempre esqueço? O Wave Barbershop. O Wave Barbershop do nosso amigo Emael, que ele pede pra gente não falar aqui, não fala salão. É barbearia. É Wave Barbershop, ele sempre pede. Eu não vou falar, Emael, então não é barbearia, não é salão, é barbearia. Wave Barbershop, que é o nosso amigo... Tá no nome Barbershop. Né? É, Wave Barbershop, não é para falar salão. Barbearia da Onda. Exato, Barbearia da Onda. Então, como a gente estava falando aqui, pessoal, nos anos 80 teve muito show, né, cara, em Alegrete. Cara, teve muito acontecimento, tu lembra, né, que também na área esportiva, tu vê que a gente já falou desses jogos, o Grêmio e o Inter vieram jogar aqui, porque nós tínhamos um time na divisão do Gauchão, sim, né? Exato. Então aconteceu muita coisa interessante assim naquele tempo, né? Parecia bem mais efervescente, né? Isso, parecia que a Liga estava no mapa nacional, né? Sim. Tanto é que vinha esses shows nacionais, assim, exato. Né? Uhum. E shows até de boa linha, assim, do rock nacional, sim, né? Exato. Tinha muita coisa boa naquela época. E como a gente fala, assim, uma época antes da internet, né? Uhum. Que é uma coisa, assim, que é... Para a geração nova não tem como visualizar como é que seria, né? Esse tempo entrei num debate assim para falar sobre as gerações, né? Bom, até algumas pessoas falaram a melhor geração é aquela que tu viveu a tua adolescência, né? Pode até ser uma verdade, com certeza, porque eu acho que é um momento que a gente está ali se descobrindo, que a gente está ali, aquela vontade que tu tem de conhecer o mundo, de conhecer coisas novas. Então a adolescência é um período importante da vida de cada um de nós. Claro. E eu acho que é o momento que a gente mais vive com mais intensidade, né? Por isso que os anos 80 para nós foi a melhor época. Talvez seja a época que a gente pense que dá pra... Tu pode ser qualquer coisa na vida. Exato. Né? Uhum. Até que tu descobre que o caminho vai meio se fechando. Bom, mas não é bem assim, né? Não dá pra fazer tudo o que tu imagina, né? Isso, A coisa o horizonte vai meio se estreitando, né? Sim. Conforme vai avançando na idade. Então, assim, acho que a empolgação é máxima. É máxima, assim. A gente chega num ponto auge, assim, da empolgação. Um pico, assim. Um Everest de empolgação, de euforia, entendeu? A gente acaba ali descobrindo várias coisas. Na adolescência, a gente... Por ser adolescente, o cara é curioso, né? Então, assim, E tem energia. Principalmente energia. Energia pra fazer cara, eu com meus 15, 16 ali, eu girava a cidade, cara, assim, não cansava, e amanhecia em festa quando eu estudava, todos os dias nós tínhamos uma festa, nós tínhamos onde ir. Né? Pois é, isso que é engraçado, que eu acho mesmo, assim, dos jovens de hoje, assim, ó, que eu vejo eles muito caseiros mesmo assim, né? Me representa, né? Por causa da internet, né? Pode ser. Ficar vendo coisa na TV. Sim. Maratonar séries, que pra mim nada mais é que ver TV. Exato. Assim, pra mim era ver TV, mas assim, o cara pergunta pra alguém que fez no final de semana, fiquei vendo TV. Maratonei série. Maratonei série, mas sempre ficou vendo TV. Sim. E na época a gente fala só na rua, né? Só na rua. Só na rua. O dia inteiro na rua.
Nada. Pois é. Só chegava em casa pra comer alguma coisa e já saía de novo. Pra te ver, Porque isso que é bem diferente, né? Porque assim, a tecnologia é uma coisa fabulosa, né? A tecnologia é uma coisa boa, né? Sim. Mas quando a gente, bom, nós naquela época não tinha telefone, estão comendo o quê, hein? Não, se quiser dar para nós também nós queremos, cara. Tá só a produção se alimentando. Depois a gente come o que sobrar. Mas tu vê só assim, a nossa geração, nós éramos obrigados a descobrir coisas, né? Nós íamos atrás das coisas. A informação era bem difícil, né? A informação era difícil. É bem difícil. Hoje até porque é uma coisa que a gente concorda muito, Gali, é que a nossa formação musical era muito da gente procurar, da gente ficar fuçando, né? É muito difícil tu saber informações sobre os astros, assim, sobre as bandas e coisa e tal. Hoje nem dá pra... Hoje tu tem várias plataformas que tu pode... Tu entra ali e já vê todos os vídeos e vê os antigos, os novos. Na época tinha que fuçar. E não tinha, na verdade, fuçar, eles que mostravam, Exato, né? Quando aparecia um programa que mostrava os clipes, por exemplo, alguma coisa no jornal, né? Isso, Então a parte da informação era bem difícil. Bem precária, assim, né, cara? Tinha alguma informação e às vezes vinha muito atrasada depois de alguma coisa, exato. Assim, que tinha acontecido, né? No exterior. Às vezes, música mesmo, o que a gente tinha, assim, a gente tinha um programa legal que era na Band, que era o Super Special, né? Na Globo era o Clipe. Na Globo Clipe, era por onde a gente ficava sabendo de lançamentos e ficava sabendo de novos cantores, de novas bandas, assim. Tinha a revista Bis. A famosa revista Bis, né? A revista Bis, que era onde eu comprava justamente para saber o que estava tocando os lançamentos. Os lançamentos, né? E alguma música que tocava nas rádios, assim, e era meio difícil ainda. Né? Nós tínhamos uma rádio boa, que era a Cultura, né? A Rádio Cultura, isso. E ali tocou uma época tocava muito rock. Depois... E para te ver, eu acho que a nossa formação musical que nós temos, a gente não é músico profissional, mas é de gostar de música, né? Sim. Ela se formou muito, ela se consolidou muito em função dessa procura. Da gente tem que estar procurando, fuçando daqui e dali, descobrindo, comprando uma revista, sintonizando alguma rádio que tocasse um rock. E por aí a gente gosta de rock mesmo, porque o rock a gente formatou o nosso gosto musical pela procura, né? É diferente de hoje, que são músicas assim. Hoje surge uma música que faz sucesso, aqueles sucessos instantâneos, né? Toca uma temporada aí, tipo 1, 2, 3 meses, em seguida já surge outra, e o rock para nós ele permanece vale a pena dizer que o rock foi a única vez que ele fez sucesso no Brasil, assim, de forma avassaladora, foi nos anos 80, né? Embora o pessoal roqueiro goste de dizer, não, mas tá bom hoje. Ainda é bom, mas não era como foi, assim, de estar assim na mídia. Quase todas as novelas tinham alguma música de rock das bandas, entendeu? Então não é como naquele tempo, entendeu? Exato. Então, nesse ponto mudou muito, assim. Mudou bastante. Mudou bastante. Então o rock era a nossa trilha sonora, né? Nacional e internacional. Nacional e internacional. Foi a trilha sonora dos anos 80, né? Um tipo de música que eu e o Gali não gostamos como é que é, Gali? Como é que é o tipo de música que a gente fala que a gente não curte? Tem o estereótipo. O cara de boininha, de barbinha. Não. O problema é as letras, né? As letras. Acho que talvez quem gosta dessas músicas talvez não tenha entendido bem o que eles estão querendo dizer, né? Cara, assim, nada contra a questão do gosto musical. Cada um gosta de qualquer tipo de música. Mas é surpreendente, assim, o que eles contam ali. Mas assim, ali é meio surpreendente. Cada um gosta de... Eu gosto, por exemplo, eu gosto de rock and roll, né? Eu gosto de samba. Samba de raiz, é fabuloso escutar samba. Mas as músicas atuais, assim, que são esses hits instantâneos, né? Que eles chamam música do verão, a música do momento... Eles tocam assim e eu tenho certeza que as pessoas não, eles não absorvem a música porque são músicas fúteis e que falam de um cenário caótico. Né? É assim, parece um mundo que as pessoas querem, assim, que é meio esquisito, né? Meio esquisito, muito esquisito. Não se sabe onde querem chegar com isso, né?
Mas o que mais me surpreende é se tu ler as letras. Aham, sim. Eu já Aí tu fiz, se já me dei surpreende, esse né? trabalho, assim, de ler. É surpreendente, assim. Uhum. Né? Mas... Como cada um gosta de música que quiser, né? Mas, tipo assim, aquela que eu te falei ontem, como é que é? Eu não sei cantar essa música, mas sei que falava é Corpo Compartilhado. Pois é. Aí já diz tudo, né? Oi, fala, Uma Léo. música que lançaram agora há pouco, É. precisou de uns seis pra compor a música, né? Lembra? A gente conversou também aqui. Falava em bunda? Boca, Boca? aquela... Boca, 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 bunda, bunda, bunda? Eu não sei se aquilo não é um meme, cara. Será que não é um meme? Bom, mas assim, o gosto musical cada um curte, mas assim, eu acho que assim, essa nova é porque os caras chamam de sertanejo universitário. Vamos falar bem aqui, sertanejo universitário. Eu acho que são músicas assim fúteis, cara, que elas querem eles criam uma realidade caótico nas músicas. Se a gente for ler as letras, né, entender, Sim. tentar compreender o que elas dizem, ele é caótico, a forma que eles colocam ali. Eles falam de um cotidiano, da vida pessoal, da vida particular deles, de uma forma crítica, assim, caótica, né? E ali falam em traição, beberagem... Sim, assim, o tipo de universo que eles querem. Parece que é um universo que eles desejam, né? Desejam ou vivem nesse universo, entendeu? Uhum. Mas não tem nada a ver, ficou o nome sertanejo, não tem nada a ver com o sertanejo original, que Exato, é um cara que era um cara do campo lá de São Paulo, de Minas, né? Isso, sertanejo raiz, né? Que tinha uma equivalência ao nosso gaúcho aqui. Isso. Nosso homem campeiro, nossa música nativista. Uhum. Mas não tem nada que ver, assim, só como eu digo, pelas letras que eles fazem, não tem nada que ver aquele mundo mais, né? Sim, não. Falam em carros, não sei o que, festança. Festa, beberagem. E o pessoal fazendo churrasco na beira da piscina. Sim. Né? Não tem nada que ver esse sertanejo, né? Não tem nada a ver, o nome, não tem nada a ver com o sertanejo. É uma coisa estranha, assim. Dá pra se dizer, não tem nada a ver com sertanejo, dá pra se dizer que é uma música pop, né? Mas de sertanejo não tem nada. Sim. Inclusive tem um canal no YouTube lá, que é Sertanejo Raiz. Cara, se tu for escutar as músicas desse canal, Sertanejo Raiz, aí tu vai ver realmente o que é o sertanejo, né? Sim, a música sertaneja. Fala da vida no campo, né? Fala da vida do campo. Então, sim, do dia a dia do homem do campo. Ali, são músicas muito lindas, cara. Que era outro universo. Um outro universo. Diferente desse que eles estão querendo propagar agora. E são músicas bonitas, cara. São músicas lindas, assim, bem escritas, sabe? Essa questão das traições, né? Pois é. Essa coisa meio surpreendente. Por que bate tanto, será, isso aí, nessas músicas, cara? Sim, valeu. É batido, né? O tempo todo, né, cara? Não sei por que essa ideia. E beberagem. E beberagem, né? E loja de conveniência também. Até eu escutei, cara, eu vou ter que encontrar Tem um canal do YouTube com um cara que analisa a música e ele fala lá sobre essas questões, assim, ó. Aí ele falou, ele explicou como é montada a música sertaneja. Eles pegam riffs de músicas, principalmente de rock internacional. Ah, sim, eles trabalham em cima de um que já existe. Exato, pegam algumas músicas famosas, assim, internacionais, de rock principalmente, pegam aqueles riffs, uma parte daquelas músicas e trabalham em cima daquilo ali. Porque aí quando a pessoa vai escutar, tu tem a nítida impressão que já escutou aquela música em algum outro lugar, e aquilo ali faz colar. Aquilo ali tu faz, assim, prestar atenção, né? E as letras, elas precisam ter alguns elementos. A letra da música precisa ter alguns elementos. Long neck, loja de conveniência, música alta, traição... São vários itens que precisa ter nessa música. Para agradar o público. Aí, noitada e baile. Então, assim, aí o pessoal que é letrista, né, o pessoal que é compositor dessas músicas, eles pegam esses elementos, pegam um riff de uma música internacional, uma música famosa aí, e vão trabalhar em cima para lançar uma música com esse formato. E aí, tipo, quem já escutou essa música, esse riff ou esse trechinho de uma música internacional, certamente já escutou em algum lugar. E claro, aquilo ali faz colar. Vem uma memória, assim... Tem uma memória, aquela memória afetiva que a gente tem, né? E aí esses itens que eles colocam, né? Long neck, loja de conveniência, guampa, beberagem, tipo, ele vai linkando nessa música. O cara que vai escutar, o cara que tá numa balada aí... Sim. Não balada boa, viu, Léo?
Um cara que tá numa balada aí, ou tá Aqui no posto ou tá num dançando. posto de gasolina dançando. Nossa, long neck. Ele vai estar com a long neck dele ali, ó. Ah, mas isso aí eu conheço. Esse aí parece Isso eu. aí é familiar, cara. Exato, é a minha vida, é. isso aí. Ou a vida que eu quero ter. Exatamente. A vida que eu quero ter é A vida brava, que eu né? quero ter. Mas é mais ou menos isso aí, né? A vida que eu quero ter. E aí, tipo assim, ó, o cara se identifica com a música. Ah, esse aí sou eu, cara. Sim, sim. Esse aí sou eu nessa música. E o cara, ele tá ali bebendo a long neck dele, de boininha, e levando uma guampa, e sou E eu. achando que tá bom. E achando que tá bom. Tá se fudendo e tá achando que tá bom. Pô, os caras na música estão falando que tá tudo bem, então tá. Exato, Por que exatamente. eu vou me preocupar, né? Exatamente. Então, assim, nada contra o pessoal que curte esse tipo de música, joia, beleza, tranquilo, só que pra nós, assim, é uma coisa fútil, né, cara? É que assim, ó, eu sei que cada geração, assim, ó, vai dizer, ah, não, mas a minha era melhor que a de vocês, né? Então o cara da geração mais antiga vai dizer, não, mas a do meu tempo era melhor que a de vocês, não sei o quê. Mas é que às vezes tu faz só um comparativo, assim, ó, daquela, assim, talvez da permanência, sabe aquela coisa que o produto cultural que permanece, tu segue usando ele hoje por causa da qualidade dele. É isso que a gente quer dizer. Sim. Se essas coisas vão ser lembradas daqui a pouco, mais adiante, entendeu? Sim. Né? Teve uma exposição agora uns anos atrás no MIS de São Paulo, do Renato Russo, né? E aí tem toda a história dele da banda, Legião Urbana. Quer dizer que é uma coisa que foi marcante naquele tempo, né? Sim. Entendeu? Os instrumentos dele, roupas, as letras escritas ali no início, ali, quando ele estava montando as letras, então. É isso que a gente quer dizer, que foi, tem coisas assim que tu tá vendo que não vão perdurar, é uma coisa pra... Exato. Né? Claro, é uma coisa da geração e coisa e tal, né? Mas é um pouco... Eu só acho discutível, assim, a temática deles ali. A temática. O Mas, assim, ó, a questão... sei lá. É que tem coisas, assim, ó, que são atemporais, né, cara? A música... Tem músicas que são muito atemporais, porque, tipo, músicas que tu escutou nos anos 70, que marcam a geração, e que elas são... E que tu escuta hoje com a mesma emoção que tu escutou. Esses dias eu tava, assim... olha só a música que eu tava escutando em casa, cara. Eu tava escutando Sidney Magal. E eram músicas que tocavam na Rádio Alegrete nos anos 70. Sabe? Só que, claro, eu era criança naquela época, mas eu escutava e tinha um certo apelo, né? E eram uma música que tocava todos os dias, então tocava na novela, então tu te empolgava com aquela música. Esses dias eu tava escaneando lá no YouTube para escutar umas músicas e passou o Sidney Magal, vou escutar o Sidney Magal. Eu assisti o clipe daquela música. E aí eu lembrei da mesma forma porque eu escutei quando eu era criança na rádio, tocando na Rádio Alegrete lá, sabe? Sim. E são músicas atemporais, que são músicas de qualidade que permanecem através dos tempos. Mas uma coisa não se pode negar, olha aqui, ó. Se tu olhar as novelas da Rede Globo, eles usam muito música antiga. Sim. Como se eles estivessem passando a seguinte mensagem. As de hoje não estão funcionando. Agora, essa nova novela da Sete, eles colocaram uma das músicas de maior sucesso de abertura ali, que foi do Paralamas, o sucesso nos 80. Isso. Ah? Exato. E aí tu perguntaria a eles, por que não usam as de agora? Eles vão dizer, mas as de agora não tá dando. Quer dizer que ao usar sempre, por se tu olhar as novelas dos anos 80, eram feitas com músicas daquela época. Né? Sim. Se estão usando esse produto antigo, é porque o produto novo não está funcionando. Exatamente. Entendeu? Então só dizer assim, vocês não gostam porque vocês são de outra época, que vocês não estão entendendo, não sei o quê. Mas é frequente eles usarem as músicas de outras épocas. Eu não tô olhando essa novela Pantanal, mas tenho certeza que lá época a música é só das antigas, né? Provavelmente. Não, né? foi nessa novela que eu escutei o Corpo Compartilhado. Está ali. Tá ali. É que eles estão usando a questão do sertanejo ali, né? Estão usando. É que o universo da novela ali é no Pantanal e tem a ver com sertanejo. Sim. E aí, tipo, eles têm que conectar com... Não, eles acharam um lugar para usar. Acharam um lugar... Porque ali até teria a ver, se bem que não tem bem a ver, né? Ali aquele mundo do... Mas é uma confusão deles mesmo, porque o mundo do Mato Grosso ali não é...
Creio eu, não. Agora, assim, eu tô gostando, eu tô assistindo essa novela Pantanal, assim, eu fazia muito tempo que eu não assistia tempo que eu não assistia novela. Aí começaram a anunciar essa novela, assim, eu vou assistir essa novela pra ver como é que é, cara. Cara, essa novela é uma oficina pra quem gosta de dar patada. Cara, é assim, ó, tu te diverte, cara. É muita patada. É uma atrás da outra. Os caras, nessa novela, pra começar, eles bebem cachaça o tempo todo. É incrível. Menos Velho do Rio. Menos Velho Rio. Tu gosta do Velho Rio, né? Não, acho interessante esse pensamento dele. Tu viu que o Velho Rio parece o Mestre dos Magos? Ah, sim, parece. Ele dá uma mensagem e vaza. Some. Ele dá uma real pra pessoa e some. Exato, é muito parecido com o Mestre dos Magos. Mas essa novela, cara, é uma oficina pra quem quer aprender a dar patada. Velho, é assim, ó, primeiro eles bebem cachaça o dia inteiro. Eles dão uma conversada lá e pá, né? Dão uma conversadinha e pá, na cachaça. E começa a se dar patada. O campeão de patada, esses dias eu tava acompanhando, o que mais dá patada é o Zé Leôncio. Dá patada em todo mundo. É incrível, cara. É uma loucura. Então, assim, ó, pra quem quer aprender a dar patada, é só assistir essa novela. Assim, mas eu tô... Uma escola de patada. Mas é uma crítica que eu faço, assim, pelo seguinte, cara, assim, ó, as pessoas, assim, ó, nossa, eu acho que toda geração, ela é influenciada pelas novelas, todas. Porque o cinema também foi, né? Sim, mas a novela em si, ela nos ensinou palavras novas, muitas palavras que a gente usa hoje. Até o visual das pessoas, né? A pessoa tentava copiar e coisa e tal. Muitas palavras que a gente usa hoje, não só palavras, mas costumes, né? A forma de se vestir, a forma de se portar. As novelas tiveram ou ainda mantêm um papel importantíssimo para a sociedade, para o povo brasileiro. Porque a gente aprendeu palavras novas ali, a gente aprendeu a se vestir. Você lembra aquela novela que tinha um Dark? Eu não me lembro da novela que era o... Mas essa é bem antiga. É bem antiga. Não era dos anos 80? Dos anos 80. Ele não era o Cássio Gabos Mendes? Não, cara, era o... Não era ele que fazia? Aquele que imita o Romário. Ele imita o Romário. Ah, tá. É o Eric Johnson. Eric Johnson. Tinha um Dark. E, cara, e aí o que surgiu de Dark na cidade, assim, era um horror. Todo mundo queria ser parecido com aquele maluco. Claro. Então as novelas têm esse potencial. Essa influência. Tem essa influência, tem esse potencial. Se bem que agora com essa profusão de plataformas, assim, eles têm reduzido um pouco da influência. Sim, né? Com certeza. Tem passado para Netflix e outras aí. O meu receio é de que essa novela, principalmente Pantanal, ensine as pessoas a serem grossas, cara. A dar empatada, o meu receio é esse, que as pessoas aprendam lá com o Zé Leôncio, com o Jove, com o pessoal lá, a começar a dar patada, velho. A começar a se vestir igual a eles também. Pode ser. Não vai demorar muito a gente ver a gente vestido de cowboy na cidade, né? Se aparecer um velho do Rio no Rio dando uns conselhos, vai ser legal, né? Não vai. Velho do Rio. Velho do Rio. Precisava do nosso velho do Rio aí, né? Precisava do velho do Rio, cara. Tá angustiado e desce ali no Pirapitã e tem um velho do Rio, fala os negócios e some, né? Exato. Cara, não, mas assim, sabe, agora tu nós falando do Rio. Mas assim, antes da gente falar do Rio, foi um gancho que eu tive assim, só pra nós fechar a questão dos anos 80, né, das bandas, assim, qual foi as bandas que tu mais escutou, assim, nos anos 80, que tu curtia? Olha, o Legião Urbana, né? Gostava do Traje a Rigor, Uhum. Teve 1 ou 2 discos de sucesso, mas enfim, acho que o Pelados foi o principal dele, né? Deles. Tinha o primeiro que eu tinha, que era Nós Vamos Invadir Sua Praia. Ah, sim. Esse foi o primeiro deles. E acho que era o melhor. Tinha um monte de... Tinha Zoraide, tinha... Isso. Aquela do... A da Vaca? E tinha aquela do... Tinha a própria Nós Vamos Invadir Sua Praia. Eu tinha uma vaquinha que se chamava Marilu. Tava ali também. E Isso. aí... E aquele... Bom, aí o Traje a Rigor... O RPM eu não curtia tanto, assim, mas fez bastante sucesso. Até gostava de algumas músicas, assim, né? RPM eu escuto até hoje, cara. Eu curto, gosto. Tem algumas coisas ali, mas... E gostava do Lobão também. E Engenheiros, né? Gostava do primeiro disco deles, acho interessante também. Sim.
E gostava, na verdade, assim, no caso internacional, bandas internacionais que mais fez sucesso foi as da Inglaterra nos anos 80, né? É. Aí tu pega o New Order, The Cure, The Smiths, Echo and the Bunnymen, né? Police. O Police também, Uhum. The Do Sting, né? Seals and the Benches. Se eu escuto, eu gosto dela. Então, Pretenders, entendeu? E foram essas aí que eu mais gostava, assim. A gente gosta praticamente das mesmas bandas, assim. Foi as que mais aconteceram. Sim, as que fizeram mais sucesso, assim, E né? o U2 também, né? U2, eu gosto de uma música do U2. Né? Eu gosto daquele, pô, o ao vivo em Red Rocks, aquele ali. Né? Aquele é um especial aqui. Duran Duran, né? também. Duran. Então teve todas essas aí, né? Paralamas eu gostava de algumas coisas também, Uhum. né? O Titãs também, Titãs. né? Titãs. Não, essas bandas nacionais tocavam no programa do Chacrinha, lembra? Tudo tocava no programa do Chacrinha. É o Cassino do Chacrinha. Cassino do No Chacrinha. sábado à tarde, cara. E também nós tínhamos o Globo de Ouro, lembra? Dava parada. Globo de Ouro. Que, se eu não me engano, ele foi inspirado no programa britânico Top of the Pops. Que toda semana sim, dava isso. quem tava melhor na parada britânica. Né? Isso, exato. Então aí toda sexta, naquela época, eu me lembro de sexta-feira dava quem tava em primeiro, o pessoal ficava esperando. E agora, quem será que chegou no primeiro lugar? Né? Pois é, cara, o Globo de Ouro era legal, né, cara? Assim, era todo sábado à noite, né? Não, eu me lembro de ser sexta-noite. Sexta-noite Mas dava o Globo de Ouro. O Globo de Ouro era muito massa, assim, porque a gente ficava esperando... Pra ver quem tinha saído primeiro, lugar. Pra ver quem era o primeiro lugar, assim. E o pessoal discutia, mas eu cheguei em primeiro, cara. Exato, assim. Mas eu acho que é outro. E as rádios, na época, eu acredito que se baseavam muito no Globo de Ouro ali pra tocar durante aquela semana, né, cara? Tocar durante a semana nas rádios, assim. Mas todo mundo esperava o Globo de Ouro. Eu gostava eu gostava do Cassino do Chacrinha, sempre tinha essas bandas de rock, sempre iam, né? Sempre iam. E o Globo de Ouro, e eu gostava de assistir na Band o programa do Bolinha. Também. Ali tinha de tudo que é tipo ali, né? Tudo que é tipo. O programa do Bolinha era muito massa, cara. O programa do Bolinha era assim, tudo que é tipo de artista ia ali, né? Exato, Tudo que é tipo. O programa do Bolinha. Era bem interessante. Que eram programas de auditório ali, né? Que sempre tinha gente naqueles programas. Né? E falando falando ainda dos anos 80, não dá pra esquecer o Perdidos na Noite, né? Não, Perdidos na Noite, aí, cara... Não, eu tinha uns amigos meus que ficavam indignados comigo, né? Porque era sábado à noite. A gente sempre se programava pra sair. Eu não saía antes de assistir o Perdidos na Noite, cara. Tinha que assistir o Perdidos da Noite, cara. É uma pena que a gente não pode tocar algumas músicas aqui, senão nos derrubam. Mas o Perdidos na Noite, sim, foi, eu acho que o principal programa de auditório de todos os tempos, assim, pra quem curte rock. Porque só ia banda de rock. E eles tocavam ao vivo. Diferente dos outros programas que era playback, esse era só ao vivo, cara. E era apresentado pelo Faustão, né? Num teatro lá. Um teatro bem... Parece, hoje em dia eu tô olhando, parece bem precário, né? Dá pra ver no Exato, YouTube. No YouTube. As cenas aí. Quem tiver curiosidade, vai no YouTube e dá uma olhada lá. Legião Urbana tocando lá, né? Sim, cara, era só a banda, assim, ó. Eu lembro... Bom, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, o próprio Lobão, Bleaches... todas essas bandas de rock dos anos 80, todos passaram pelo Perdidos na Noite, que era fantástico, assim, um programa que... E aí eu lembro que meus amigos, só sai depois que eu assisti o Perdidos na Noite. Aí assisti o Perdidos na Noite e depois eu dava a minha banda. Mas era um programa fantástico. E aí tu tinha a oportunidade de ver os caras tocando ao vivo, né, cara? Isso. E o público também era louco, né? O público era louco. Era aquele público... Não tinha nada a ver com esse público... Exato. Parece... Porque hoje em dia... Público organizado. Organizado. Parece caravanas, assim. Caravanas. E todo mundo batendo palma, quietinho, assim, ó. Todo mundo comportado. E no Perdidos na Noite era uma loucura, velho. Era uma loucura. Só quem vê, dá pra ver aí no YouTube, hein? Isso, era tipo de público que era. Era uma loucura, cara. Tinha de tudo mais um pouco, mas era muito joia, cara. Muito legal. Vale a pena. Quem quiser recuperar, assistir pelo YouTube, tem lá disponível. As principais bandas que dominaram o cenário do rock nacional, né? Era muito massa, cara.
Mas, cara, assim, ó, falando sobre... A gente falou do Rio, né, cara? Sabe que foi muito recorrente a questão do Rio com outros entrevistados que passaram aqui pelo nosso Sim. programa. O Paulo Rogério falou, acho que a Preta Sim. Mozani falou, quem mais teve aqui que falou sobre o Rio? O Jefferson Leite falou. Todo sobre a questão do Rio, né? Uhum. E aqui já foi alvo de discussão aqui no Sebo sobre a questão do Rio, né? Sim. Da oportunidade que a Alegrete perdeu em não ter aproveitado o Rio. Pois é, né? Isso fica assim, não é incomum pessoas de fora da Alegrete ao se depararem com a avenida aqui, perguntarem, mas o rio está aqui do outro lado? Mas e por que se construíram aqui? Assim, deixaram construir aí, né? Sim. Mas assim, mas não era para ser aberto aqui em tudo que é cidade que você sabe no Brasil, no mundo aqui seria aberto, por que está fechado? Sim. Isso é uma coisa que não se pensou na época, né? Foram deixando, né? Construíram uma cidade de costas pro Rio, né? Exato. E pior é que aquilo ali tudo inunda, né? Sim. Ocasionalmente, assim, de tempos em tempos, inunda tudo aquilo ali, né? Exato, é. Não, e tu vê só, hoje em dia nós não podemos aproveitar o Rio como a gente poderia, né? Aproveitar o Rio. Foi uma falha de urbanismo de muitos anos atrás, Sim, né? De não claro, terem, vem de anos atrás. não Isso. terem impedido que se construísse ali, né? Exato. E agora vai ficar muito difícil de Agora é difícil reverter essa situação, isso, né? Muito difícil. Difícil reverter. Né? Mas Nós teríamos uma bela orla ali, né? Pois Beira Rio. Teríamos longa e cara, ia grande, ser, ia orla ser pela tipo, Beira Rio. Ia ser tipo um cartão postal da cidade. Olha, é o que tá acontecendo com Porto Alegre agora, né? Sim, com a todo mundo dizendo, mas o que tá mudando, ó. Com que eu tô louco pra ir a Porto Alegre, cara. Tô, assim, faz muito tempo que eu não vou a Porto Alegre, tô louco pra ir pra poder ver essa obra lá, cara. Virou um novo super point de Porto Alegre, virou essa orla, né? Que era uma coisa que tava abandonada, mas pelo menos eles fizeram uma coisa que deixaram aberto, né? Exato, Ficou aberto. Pra todo mundo era frequentar. aberto ali, mas só não tinha essa... E parece que o Uruguaiana também vão fazer isso aí, né? Sim, o Uruguaiana vão fazer, e eu acho que São Borja também, né? Acho que é São Borja que tem um projeto ali bem interessante. Pra aproveitar. De orla, né? Cara, mas eles já tinham deixado abertos esses lugares, diferente do nosso caso. Diferente aqui. Que não conseguiram. Um rio é uma vida de uma cidade, cara. Tem muitas cidades aí que não tem rio, cara. Que não tem rio. E nós temos o rio. E não é aproveitado o rio. O nosso rio não é aproveitado, assim, não tem... acho que não existe nenhuma função, assim, as pessoas, tipo, verão... É muito comum as pessoas irem aqui para Maneco City, né? Ou para fora, ou para Rosário, para outro lugar, mas não ficam no Rio, que deveria ser aqui um cartão postal, né, da nossa cidade. Seria um uso muito interessante no verão, né? Mesmo tu não conseguindo se banhar no Rio, mas aproveitar a proximidade da água, assim, né? Tu lembra do Carramanchão, cara? Claro, sem dúvida, eu frequentei ali. Uma praia, né? Cara, o Carramanchão, assim, ó, pra quem as gerações mais novas, assim... Tem até foto aí na internet, né? Tem fotos na internet. Cara, era uma... Como é que era ali? Era assim, ó... Todo mundo ia pro Carramanchão no verão, cara. Assim, ó, tinha gente que acampava ali. E também não dá pra deixar de falar de um detalhe que era a sombra imensa que nós tínhamos ali no Carramanchão, que sumiu a sombra. Sumiu. Né? O que fizeram com a sombra? Sumiram. Levaram também. Levaram a sombra, cara. Levaram. Claro que tinha ali os eucaliptos que tinham ali, velho. Eu não sei. Né? Até hoje não vi nenhuma justificativa plausível pra derrubada daqueles eucaliptos ali. Parece que eles estavam por cair, mas podia ter substituído por outros, né? Pois é. Que daí tu substitui. Ali tá. Sim. Mas não foi substituído por uns arbustos, né? Eu lembro da minha adolescência. Que ficou abandonado. Disseram que tinha que ser aquilo ali, mas ficou abandonado. Sim, eu passei muita parte da minha adolescência naqueles... Ali naquela região, né? Naquela região, correndo por volta dos eucaliptos, de dia e de noite. Sempre teve ali alguma coisa, algum empreendimento, um restaurante. Sempre tinha um boliche do Carramanchão, que era um bailinho ali, que tinha no domingo, começava às 5 da tarde, olha só. Começava às 5 da tarde e ia até a meia-noite, cara. Muito frequentei ali. Sim. Todo domingo. E depois muito parou ali, os parques, até parou também, o último agora, que voltou até a usar, que é uma parte ali que estava... Exato, Estava abandonada. Estava abandonado.
Eu acho que até eles pararam um pouco do Macegal ali, porque tinha ficado abandonado. Sim, né? sim. Não se usava mais pra nada aquilo ali. Mas a memória afetiva do Alegretense dos mais antigos, claro, né? Dos que são mais jovens há mais tempo, tá muito ligada à questão do Carramanchão ali, né? Daquela região ali que no verão, final de semana, todo mundo corria para ali, acampava, fazia churrasco, ia tomar banho no Rio Ibirapuitã ali, era tudo aberto, tinha areia, né? Tinha os quadras de areia ali, né? Tinha as quadras de areia, então era um lugar ali prazeroso pro Alegretense ir para aquela região ali, né, cara? Era muito gostoso aquilo ali. Sim. Mas, infelizmente, hoje não foi mantido, né? Não foi mantido isso aí. Não foi mantido. Mas seria interessante. Justificativas diversas não foi mantido. Várias justificativas tem em relação àquilo ali, mas nenhuma me convenceu até agora. Nem os prêmios internacionais que receberam para fazer essa obra, né? Pois é. Mas tudo bem. Tá, joia. Vida que segue, né? Um dia as pessoas vão dar valor à questão da não existência mais do Carramanchão, assim, né? É uma pena não preservarem aquele ambiente. Sabe, apareçam pessoas aí que consigam enfrentar essas situações. Sim, exato. Acho que para nossa geração já deu o que deu, né? Mas as próximas gerações, talvez tenha gente de coragem que faça uma... Que tente... Que pelo menos se inspire recuperar nas outras cidades, exato. né? Já que não... Eu fui entrevistado essa semana pela uma rádio local aí, o que eu achava da abertura do Calçadão. Eu dei minha opinião lá, assim, claro que eu sou contra, mas aí eu até dei uma justificativa. Sim. Tem uma coisa batendo e não sei o que é. Produtor, tem uma coisa batendo e não sei o que é. Ó, deve ser na geladeira ali. Vê se a cerveja não tá estourando no freezer. Não tem como. Não, mas não tem cerveja no freezer. Ai. Mas assim, cara, a questão é assim, eu falei sobre a questão do calçadão, né? Me perguntaram ali, fizeram a pergunta, não, eu sou contra porque eu acho que a abertura do calçadão para carros, ela vai assim, contra uma tendência mundial, né, cara? Que é preservar ambientes assim para mais pedestres, para pedestres, né, e para as pessoas andarem, porque inclusive até fiz uma postagem no meu Face. Eu acho que todos os caminhos levam as pessoas se dá a partir do caminhar. Sim. Né? Tu caminha para qualquer lugar, tu caminha pro restaurante, tu caminha pro mercado, tu caminha para as lojas, tu caminha inclusive até para os estacionamentos. Então eu acho que caminhar é importante. E a abertura do calçadão eu vejo assim como um equívoco muito grande da administração, assim. Pois é, né? Eu só acho que assim é só um trecho tão pequeno, né? Não sei se vai ter uma modificação tão grande assim, né? Eu, por mim, manteria o calçadão, talvez ampliaria ele até. Né? Ampliaria eu já não sei, mas a questão de tu ter custos em fazer uma nova obra ali, né, de abertura. Exato. Né? Sim. E o custo-benefício disso. Alegam as pessoas ali, não, mas vai movimentar o calçadão, porque vai reavivar... Porque o Uruguaiana também tem, assim, aberto. Dos argumentos são esses. Sim. Pode ser. Um dos argumentos é este, mas eu não sei se é um argumento válido, assim. Não sei, mas quem somos nós, né, cara? Sim. Quem somos nós para falar? Tem pessoas que pensam no Alegrete, apesar da gente pensar também, né? A gente também pensa. Sim, claro. Todos nós podemos pensar. Apesar do nosso tamanho, né? Apesar do nosso tamanho, exato. Tem pessoas na cidade que acham que se tu tem um tamanho pequeno, tu não pode pensar Alegrete. Exato. Só eles podem. Só eles podem pensar a cidade. Então... E a gente pensa porque a gente mora nela, né, cara? E às vezes talvez seja por isso que os resultados de Alegrete serão bem menores que o resto do Rio Grande do Sul, né? Talvez. Por não escutarem todas as pessoas, né? Porque não escutarem, só escutam as pessoas grandes. Né? Mas isso sempre acontece, né, cara? Às vezes, assim, quem é aquele livreiro, aquele síndico para estar falando da cidade? Né? Tem esse tipo de... Tem. Separação, né? De separação, assim, que talvez eu acho que nessas cidades maiores, Gramado é um exemplo, tá? Que eles lá é uma coisa que a população fez. Não foi o prefeito que fez Gramado do jeito que eles conseguiram levantar a cidade, né? Para ser hoje o segundo destino turístico do Brasil, só depois do Rio de Janeiro. Exato. Entendeu? Lá sim tem pessoas que realmente souberam pensar e realizar uma situação legal da cidade, né? Pois é. Entendeu? Criar coisas interessantes, né? Sim, tem um atrativo muito grande lá, né?
Sim, Então são pra te ver, uma coisa que pra te ver a importância que é Gramado, cara. talvez tenham ouvido lá também pessoas diferentes, né, falando. Também. E aí as coisas acabaram, né, Às vezes funcionando melhor. Às vezes funciona. Não estou dizendo que a Alegrete ia se aproximar disso, mas poderia estar ter tomado uma outra estrada Poderia estar num outro patamar, né? Poderia estar num patamar um pouco melhor. Uhum. Eu sei que toda a região é assim, né? Nossa região fronteira oeste, mas poderia estar um pouco melhor, né? Sim, assim, a gente poderia estar bem mais avançado em alguns aspectos. Em alguns aspectos poderia ter, ou ter preservado coisas que existiam, como a gente estava falando, né? Exato. Locais aí que existiam, né? Mas eu creio Apenas? Eu creio que seja assim, quem esteve aqui já falando conosco foi o Anderson Romário. Sim. Correia, que é professor de História e historiador. Não sei se ele está em Alegrete, mas parece que ele estava voltando para São Borja, lá para Unipampa. A gente conversou sobre essa questão aí. Então está na cidade, então. E a gente conversou sobre essa questão de administrar a cidade, ou de manter aspectos, características de uma cidade. Depende muito de quem está com o poder na mão na cidade. Sim, porque sim. Cada pessoa, cada grupo ideológico, cada grupo, ela quer estabelecer situações que têm a ver com ela. Assim, dá ênfase. Elas dão ênfase às questões que estão muito ligadas a ela, ou que são muito caras a elas. Então, sim. Cada grupo que vai se sucedendo no poder tem essa tendência. E ele falou isso no podcast, inclusive. E eu acho que é bem isso mesmo. Acho que cada grupo que assume, ele quer dar uma característica pessoal para a cidade que corresponda ao grupo que ele está inserido. Sim. E o Anderson fala que não é só aqui em Alegrete, em várias cidades dessa forma. Sim, né? Certamente. E eu acho que isso é tipo de uma mesquinhez total, porque tu acaba... a cidade acaba não progredindo, né? Porque por mais que tenha um grupo lá interessado em ver o progresso da cidade, quando assume um outro, o que é deles, o que eles fizeram não nos interessa. Só nos interessa o que é nosso agora. Isso aí a cidade acaba indo para um buraco, né? E não progride. Talvez. Pois eu estava falando desse tipo de cidades assim que têm um desenvolvimento muito interessante. Eu acho que eles têm pessoas com pensamentos completamente diferentes, assim, né? Eles pensam assim como... não tem essa coisa da ciumeira, né? Exato. O cara fica com ciúmes, que eles lá vão fazer um negócio melhor que eu, deixa eu derrubar eles, entendeu? Exato. O cara pensa na cidade, assim, não, eu vou preservar, vou ser inteligente, vou preservar o que eles caras fizeram. Somos adversários, mas fizeram uma coisa legal ali. Exato. Vou preservar isso que eles fizeram e vou construir em cima outra coisa melhor ainda. Sim. Né? E os outros depois tomam o poder, não. Esse cara também fez coisa boa aqui, vou preservar isso aqui, vou seguir. Entendeu? Por isso que vai se criando esses locais muito interessantes que todo mundo quer ir morar lá, né? Porque se criou, o pessoal pensou assim junto, assim, com qualidade de pensar, vamos assim dizer, né? E não essa coisa da ciumeira de querer derrubar o outro, o inimigo. Né? Porque as pessoas se tratam como inimigas, né? Em tudo que é setor, as pessoas se tratam como inimigas. O que o outro plantou, o que o outro produziu não me interessa. Sim. Só me interessa agora o que eu vou fazer aqui e pronto, né? E eu acho que a cidade é dessa forma. Acho que várias cidades são dessa forma. Sim. Mas em alguns lugares a gente vê a cidade só progredindo. Só progredindo, a cidade só se dando bem, só atraindo investimentos, atraindo turismo. E é incrível. Por exemplo, eu gosto de usar o exemplo que meus guris estão morando em Salvador do Sul agora. E eles sempre me relatam coisas positivas de lá onde eles estão morando. E eu acredito que sejam pessoas... Claro, é uma cidade bem menor que Alegrete, mas eu acredito que sejam pessoas que querem pensar pelo bem da cidade, né? Pelo bem da região, querem o progresso da sua região. Eu acho que assim, a sensação que eu tenho é que essa cidade assim, parece que tem um tipo de gente que tem um pensar assim, semelhante para um mesmo lado de progresso. Né? Não tem aquela coisa do... Tipo assim, se eles remam tudo numa canoa para o mesmo lugar. Aqui dá a sensação que ficam remando assim, uns remam para cada um rema para um lado. Exato. E a canoa faz assim, vai para um lado e vai para o outro. E não consegue avançar muito, né? Não avança.
não avança. Assim, ó, uma coisa que às vezes é difícil, que eu vejo, que é difícil de fazer, de fazer quem está no comando tentar se espelhar nesses lugares, assim, na medida do possível. Não dá para se copiar esses lugares, mas na medida do possível, saber como é que eles estão funcionando, por que eles estão funcionando tão bem. E eu vejo que existe uma resistência a isso. Assim, a gente não tem nada que ver com outra cidade. Entendeu? Tem um tipo de uma arrogância. Uma arrogância, assim. Isso aí talvez seja arrogância. Não, porque a gente tem que fazer. Assim, mas não é bom vocês verem primeiro como é que está funcionando a outra cidade, essas questões todas que estão com problema aqui. Não, a gente não tem nada que ver com outra cidade, nós temos que nós resolver. Aí dá errado uma coisa, não funciona, várias coisas que a gente sabe ali não funcionou. Aí vieram descobrir assim, não, depois a gente descobriu que outra cidade não era assim que faziam. Exato. Mas a gente já viu, achou bonito e fez. Mas tu não viu como é que era todo o processo? Não viram. Entendeu? Pois é, cara. Isso aí esse é que é a diferença da coisa. Isso é muito foda, cara. Porque assim, que merda, que mesquinhez, né, velho? Que mesquinhez isso aí. Tu vê um nítido despreparo, né? Sim. Mas são pessoas que assumem o poder, né? E aí colocam pessoas ali que são... Isso aí não é a gente que é pequeno aqui que está falando, mas isso aí é falado em mídia nacional, estadual, sobre a questão de colocarem gente de partido no comando das coisas, né? Pessoas que não entendem patavina, né? Nem sabem o que estão fazendo ali, né? E de colocar pessoas técnicas, né? Que entendem do que estão fazendo. Que entendem o que estão fazendo, ou já estão há muitos anos trabalhando naquilo ali, né? Sabe todo o empreendimento, o que dá para fazer, o que não dá. Conhece o motor por dentro, como se diz. E tu coloca uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo ali. Não sabe nem qual é a função mas dela. É do partido. Esse é um grande mal. É do partido e fica comandando o pessoal ali e fica, né? Eu já fui funcionário público e assim, já passei por algumas administrações, assim. E o que eu via acontecia justamente isso, né? De trocar as administrações e assumir pessoas ligadas ao partido. O fulano fez campanha para mim e vai ser diretor, secretário, sei lá, vai ser qualquer coisa. E aí, tipo, ignorando principalmente ignoravam totalmente um corpo técnico da prefeitura, ou das pessoas. A prefeitura tem ainda, tenho certeza ainda que ainda tem muita gente qualificada no seu quadro efetivo. E às vezes, por uma questão partidária, uma questão política, traziam pessoas de fora, sabe? E a gente via que alguns setores ali tinham pessoas muito bem qualificadas ali, em alguns setores que poderiam muito bem ter assumido, poderiam ter sido secretários, diretores, qualquer outra função, mas davam essa prioridade. E, tipo, eu sempre vi várias vezes, né? Passei por várias administrações e vi justamente isso acontecer. E é um equívoco total, assim. E aí, tipo, quem era do quadro efetivo tinha que estar ensinando as pessoas que vinham de fora. A ser chefe delas. A ser chefe, exato. Vou te ensinar a ser chefe. Agora tu imagina a planificação, né? Como é que o cara vai planificar uma coisa se eles não sabem? Pois é. Se ele está sendo ensinado por outras pessoas, tá sendo ensinado. Então ele não tem planificação nenhuma. Não vai conseguir administrar de forma alguma. E aí, tipo, aí justamente aí tem a questão do meu livro que tu quer que eu escreva. Tem partes. Sobre o governo, né? Certo governo. Todos, vou passar por todos. Assim. Certos governos municipais, né? Mas... Claro, não vou dar nomes. Não dá pra dar nomes aí. Mas vou contar minhas experiências, assim, cara. Vou contar minhas experiências, assim. Tem coisas bem, tipo... Bom, a gente conversa... Não posso dar spoiler aqui, mas tem coisas bem... Mas o livro vai ser bem interessante. Vai ser interessante. Vai ser explosivo, mas... Por falar em escrever, o Jorge Molina... já disse que vai começar a preparar o livro dele. Esse também. Inclusive, eu fiquei até de já confeccionar a capa para ele já começar a ir já bombando nas redes aí. E o título foi o que dei, eu falei, Tudo que eu sei. Tudo que eu sei. Esse livro, sim. Ele tá assim, ó, Tudo que eu sei, o subtítulo é No Olho do Furacão. Vai ter mais de 1000 páginas, no mínimo, né? Vai ter mais de 1000 páginas. Eu acho que vai ser coisa, tipo uma trilogia, eu acho, cara. Vai ser um monte de livro, de 500 páginas. Jorge Molina, Tudo que eu sei, e o subtítulo é No Olho do Furacão. E com uma foto na capa com olhar enigmático. Olhar enigmático. Gostou, Léo? Gostou? Aí eu já conversei com ele, eu vou produzir a capa já para produzir, para já dar
frisson, né? E ele disse que não vai usar pseudônimos. Pois é, aí sim. Não vai usar pseudônimos. Esse livro sim vai ser uma bomba atômica. Vai ser uma bomba atômica. No Com Alegrete. certeza o lançamento vai ser aqui e com certeza a gente vai ter que contratar aí uns 10 seguranças para ficar na E ele porta. vai ter que estar com E aí, bola de bola. inclusive, eu disse para ele, ó, vai ter uma fila para um lado, aí a gente vai dividir as filas ali na frente. Sim. Para um lado é a fila do pessoal que quer comprar o livro e pegar o autógrafo, e do outro lado a fila dos advogados falando com o processo, né? com o processo do livro. É. Certamente vai estar no livro, Léo, será? Sim, né? É? Tem um capítulo pra ti? Tem capítulo pra ti? Tá, Mas não, conversando com o Jorge, metendo pilha, faz muito tempo que a gente fala sobre isso, né, cara? Pra ele escreve, velho. Vai ser interessante escrever esse livro. Ele disse que vai começar a preparar esse livro dele aí. Vai querer escrever o livro mesmo. Jorge Molina conta tudo, no olho do furacão. Tudo que ele sabe. Tudo que ele sabe. Sobre essa cidade. Mas, cara, aí falando sobre livros, né, cara? O Gali lançou um livro há 2 anos, né? Faz 2 anos? Faz um ano. Faz um ano? Um ano. Quer mostrar o livro? Tem, né? Pega o livro pra nós mostrar aqui pro pessoal que tá nos acompanhando. O livro do Gali. Tá na primeira prateleira lá. Adelada, é grande? É, na grande, lá bem em cima aí. O Gerson lançou um livro há um ano atrás, Minhas Aventuras na América do Sul. Que não são minhas, é do personagem. É do personagem, claro. Já me perguntaram se é tuas aventuras. Já não. perguntaram pra ti se eram as tuas aventuras? Mas não é do personagem. Do personagem. Não andei tanto assim. Tá aí, tá bem em cima, tá aí, ó, na parte, do lado direito. Aí, mais pra cá. Aí, esquerda, Léo. Pô! Tá... Do lado direito ele foi pra esquerda. Tá aí, cara? Puxa aí que tá por aí. Tem uns quantos volumes aí? Não tá encontrando? Tem uns. Sobe numa cadeirinha que tu olha mais de frente que tu enxerga melhor. Quebrar a cadeirinha. Vai quebrar a cadeira. Mas o Gerson lançou o livro Minhas Aventuras na América do Sul faz um ano atrás pela editora Viseu. Até eu tava procurando lá para uma foto dele para colocar na chamada lá. Aí no fim eu encontrei a foto dele lá a melhor foto que tinha era a foto que tinha lá no perfil dele. Tem poucas fotos no teu perfil do Facebook, né? Tem, não são muito. É. Tá aqui o livro, ó. Usuário da rede. Vou colocar mais perto aqui pro pessoal ver. Discreto. É um cara discreto. Sim, Aqui, ó. tem que ser discreto. Minhas Aventuras na América do Sul, né? Esse livro aqui o Galo lançou há um ano atrás. Abril de... Foi em abril, né? Abril de 2021. E esse livro, a capa fala um pouco... A capa já diz um pouco sobre o livro, né? Sobre a história. Um mapa antigo aqui da América do Sul e um rifle, né? Como é o nome desse rifle mesmo? Springfield. 1903. Mais ou menos onde se faz a aventura aí, né? 1906. E aí, tipo... A história é boa, cara. Eu fui um dos primeiros que li a história, ali no original ainda, a história. E foi bem recebida aí por várias pessoas que levaram o livro aí, foi bem receptivo. Até ontem teve a menina que comprou esse livro aqui, porque eu indiquei pra ela. Ela é professora, até inclusive ela me disse que é colega do Jefferson Leite no escola. Sim. E aí ela levou o livro da outra vez que ela teve aqui, ela levou esse livro aí, ontem até estava comentando com ela, ela leu e gostou muito da história, da história do livro. Mas tu tá escrevendo um outro, né? Sim, a sequência dessa história. A sequência desse livro aqui, né? Quase pronto. Isso, tá quase pronto. É. E com os mesmos personagens, tudo? Sim. Com a mesma temática. Eu pedi pra ler, né? Sim. Com a mesma temática mesmo, né? Sequência, os mesmos personagens. Sim. Sequência. É uma pena a gente não poder colocar música aqui, senão nos derrubam, mas tu te inspirou muito naquela música do... No filme, né? Budcast and the Kid, né? Isso, Budcast, né? Quando eu li uma reportagem sobre o repórter do Clarim da Argentina que teria estado aqui na Argentina. Sim. Eu até brincava com amigos na época que eu escrevi o livro, foi em 2007, que eu disse assim, imagina, dizem que eles andaram aqui na Argentina e até aqui perto da fronteira, quem sabe não andaram por Alegrete. Sim. E eu bolei assim, eu fiquei pensando, quem sabe eu não escrevo uma história de alguém que tenha encontrado eles na época aqui, né? Seria legal aqui do Alegrete. Mas no meu livro eles não aparecem. Apenas o personagem encontra pessoas que estão atrás deles, entendeu? Sim. No rastro deles. Eles estão com outro problema a ser resolvido ali na minha história, mas estão no rastro desses 2 bandidos americanos. Que na história real deles, eles foram mortos, na verdade, na Bolívia, né? Mas eles andaram por aqui, por
na Argentina, sul da Argentina, ali fugindo dos policiais americanos aí da Pinkerton, né? A agência Pinkerton, né? E aí eu me inspirei nessa história, assim, e criei a minha, assim, em cima dessa... Tá estourando a cerveja, Léo. Tá no ponto, passou do ponto. Passou do ponto. Mas assim, ó, esse novo livro que tu escreveu, tá pronto já? Já terminou? Ainda tá... 90 e poucos por cento pronto. É. Só uns detalhes. Então é uma sequência desse livro desses aqui. mesmos personagens estão aí. Uhum. Eles seguem outros casos investigando aí. Uhum. E a previsão de lançamento, assim? Não se tem ainda. Não se tem ainda. De repente a gente faz o lançamento junto com o do Jorge Molina. Bah, vou mostrar mais uma vez eu não aqui quero pra ser quem me agredido, acompanha. né? Porque do Jorge Molina vai ser muito. Vai ter agressividade. O treininho já vem embora. Tá com frio, Ele tá com frio? Espera. A primeira... Quanto tempo já de live aí, Léo? Só pra nós controlar aqui. Mas, cara, então assim, ó, o próximo livro que tu lançar, então, assim, certamente... Tu gostou dessa publicação da Viseu? Eu acho que ele já achei legal, gostei, né, cara? Achei interessante, assim, o formato e o trabalho deles, assim, fantástico, sim, né? Foi... Pra mim foi boa. Foi Sim. ótimo, assim. Tanto é que algumas outras pessoas que escrevem se acharam interessante lançaram por essa sim, pela Viseu. editora, né? Uhum. Tanto é que a gente tinha olhado pra mim outras editoras que Sim. não, pra nós nem sequer nos responderam direito, né? Algumas foram até meio estúpidas, assim, não sei porquê, de repente elas assistem a novela Pantanal, né? Mas algumas editoras, tipo... Ou a novela Pantanal se inspirou neles. Se inspirou neles. Algumas editoras parece que não dão muita bola pra autores, pra novos autores, né? E essa Viseu, ela tipo meio que ela é especialista em novos autores, né? Então... Eu tava dando uma olhada lá na página deles, lá tem vários outros autores que surgiram, assim. Sim. E livros bem interessantes, assim, eu acho que vale a pena. Quem escreve, quem tá a fim de procurar uma editora é a Viseu, né, que é de Maringá, é uma editora muito, muito boa. Sim. E o trabalho deles muito bem feito, né? O trabalho deles especial, assim, eu gostei muito do formato com que eles trabalharam, assim, e o contato que eles mantiveram contigo também, né? O atendimento ao escritor, né? O atendimento ao escritor. Uma coisa... Foi muito bom, né? Foi bem interessante. Sim. Cumpriram todos. Eu participei de todo esse processo, que o Gali, eles mandavam mensagem, o Gali mandava para mim, a gente combinava junto ali para ver o que ia fazer, mas foi bem legal, assim, a experiência, né, cara? O processo de produção, né? Exato, é. E agora eu vou indicar para o Jorge Molina também, essa editora. Eles vão querer lançar, né? Porque é um livro perigoso. Um livro perigoso. Jorge Molina. Tudo que eu sei. Tudo que eu sei. No olho do furacão. Vai sair em breve. O teu também, né? O meu também vai sair. Eu tô desmonetizado, por enquanto, mas vai sair, tá pronto, né? Mas eu quero escrever, eu tô escrevendo um, mas eu quero escrever o outro, aquele também não deixa de ser no olho do furacão. Das experiências aquelas. Tem vários personagens. Sim. Também. Memórias de um Livreiro. Memórias de um Livreiro, talvez. Não. Realmente. Mas fora isso, tu tá lendo alguma coisa assim? O que tu tá lendo? Eu leio muito trechos de livro que eu já li, cara. Sim. Então eu leio trechos de livro que eu já li, assim. Eu agora, por último, tava relendo partes do livro Crônicas de Bob Dylan, né? Sim. Que ele ficou de fazer uma trilogia, mas só escreveu um até agora. Desde que ele chegou que ele saiu de Duluth, Minnesota, foi para Nova York com o violão dele e gravou o primeiro disco pela Columbia, né? E as primeiras experiências dele em Nova York, né? Primeiro ele foi para Minneapolis, depois foi para Nova York, assim, pegando carona e coisa e tal. Isso é uma história bem... Quem é da parte de música gosta muito dessa história dele pegando carona e indo com o violão para Nova York em 61. Uma coisa muito romântica, assim. E ele com o violão e sua gaitinha de boca andando pelos bares de Nova York, lá onde tinha os bares de folk music, né? E até lançar o seu primeiro LP, né? E fazer o seu primeiro sucesso com Blowing the Wind, que foi o primeiro sucesso do disco Free Willing, Bob Dylan. Né? Então eu tava lendo trechos ali que... Sim. Eu tenho essa mania de ler trechos de livros que eu já li, assim. Não chego a pegar, não, agora eu vou ler o livro inteiro. Sim. Eu pego e leio trechos, assim, entendeu? Então esse eu tava lendo esse aí. E filme? Filme, cara. Olha, o filme, eu não tenho visto muito filme, Cara, eu assisti esse dia um filme, o Vive e Deixa Morrer, do 007. Esse Vive e Deixa Morrer é com qual? Sean Connery ou não é Sean Connery. Roger Moore?
Acho que é o Roger Moore. Anos 70, né? 73. Ah, tá. É. Live and Let Die. Isso, que tem a Paul McCartney com a Exato, trilha sonora dele. A trilha sonora Live and Paul Let Die. McCartney. Sim. Cara, e aí Esse é muito bom. Tipo, aquela questão que a gente está sempre conversando aqui sobre o estilo do personagem, né? Sim. Aí eu contei com quantas mulheres ele ficou durante o filme. Foi 6 ou 7, coisa assim. E ele, Sim. O 007 hoje ele seria um cancelado, né? Muito cancelado. Seria um cancelado, né? Sim, pela sociedade de hoje, Não é cancelado, cancelados. Cancelados. A gente sempre debate sobre essa questão, ele seria um... mas não poderia. Não poderia. Os filmes 007 são muito bons, cara. São muito bons. Eu na verdade, assim, eu prefiro dessas duas épocas, com Sean Connery e Roger Moore. Né? Sim. Depois eu já não acompanhei mais. Eles foram até 84, 85, acho que foi o último que o Roger Moore fez. Entendeu? E o Sean Connery chegou a fazer um em 84, um último filme dele, como 007. Mas depois eu não... E vale a pena dizer que eu tenho uma discussão toda sobre a questão do 007, até queria virar mulher, agora ser uma mulher. Sim, exato. Tal, né? Que seria uma mulher, né? Interpretar. Eu particularmente acho errado, acho que tinha que criar um personagem pode criar uma agente semelhante a ele, mas cria com, né? Exato. Uma história para ela e coisa eu acho que talvez vai se realmente acontecer essa questão do 007 ser uma mulher, vai perder a essência do personagem 007. Né? Porque ele tem uma essência, o personagem ele tem o 007, o James Bond, ele tem uma essência. Eu acho que vai perder isso, né? É que também tem essas campanhas identitárias aí que talvez estejam... A própria produtora quer se aproximar desse público, talvez. Eu sei que quer modernizar. Né? Eu sei que é um tema meio espinhoso, algumas pessoas não gostam muito desse tipo de tema, mas eu acho que é importante a gente colocar sobre a ótica do espectador, da ótica principalmente do personagem, né? Porque o personagem tem uma essência, né? Ele tem uma forma ele se comporta de uma forma, né? E tipo vai mudar tudo isso de uma hora para outra, muda vai perder a essência, até a própria função do próprio personagem, né? Não, o que eu acho assim basicamente errado é o fato de que não respeitar o que o escritor também fez. Exato, que o escritor, o Ian Fleming, fez. Ele planejou porque ele mesmo, Ian Fleming, que qualquer um pode consultar aí na internet, aí, ele foi agente. Exato. Ele foi agente de escritório, não chegou a ser de campo do Serviço Secreto Britânico na Segunda Guerra Mundial. E ele dizia depois para amigos que depois da Segunda Guerra Mundial que se um dia eu vou escrever um livro sobre um agente secreto. E finalmente, depois que ele se aposentou, ele foi para Jamaica, onde ele comprou uma casa, e lá ele começou a escrever. Isso. Entendeu? E aí ele bolou o 007 bem como ele é, entendeu? Ele disse que se inspirou em alguns amigos que eram agentes ali, colegas de trabalho, nele mesmo também, entendeu? E até assim a figura do 007, e explicando assim, já no primeiro livro que eu li, que é ali o segundo foi 007, acho que se chamou aqui da Rússia com Amor, né? Mas aqui se chamou Chantagem Atômica, o filme. Mas o primeiro foi Cassino Royale. Cassino Royale. Foi o ele escreveu em 52, foi lançado em 53 no Reino Unido. Tá, ali nesse livro, quem lê, tem até gratuito na internet para ler esse livro aí. O cara pode entrar ali em James Bond Brasil, parece que tem ali, dá para ler gratuitamente esse livro. Ali ele escreve explicando como é que era o personagem e até fisicamente como ele era, né? Ele sempre dizia que ele não era, embora fosse britânico, europeu, que dizia, ali explica que ele tinha cabelo escuro. Sim. Não tinha olhos claros, entendeu? Ele quis que parecesse com um ator americano que ele conhecia na época, entendeu? Depois eu li essa parte também. Mas assim, toda isso que tu estava falando da questão do comportamento dele foi bolado por esse escritor ali e nos livros subsequentes, entendeu? Né? E tanto é que o cara, talvez o ator mais parecido que ele queria que
que existisse no cinema como 007 foi o Sean Connery, que foi o único que ele viu os filmes, né? Porque ele morreu logo depois de 65, 66, aqueles primeiros filmes lá de 62, que do primeiro filme que foi 007 contra o Dr. Nu, Isso. né? De 62. Foi o primeiro filme, né? Com o Sean Connery, ele viu esse filme, acho que viu mais uns 2 ou 3 lançamentos, depois ele faleceu. Então, assim, é muito parecido o que ele queria fazer com aqueles primeiros filmes em que o Sean Connery estava. A figura dele e aquilo ali que ele foi feito. Sim. Claro, agora querem fazer uma outra coisa totalmente diferente, mas aí querem usar, tipo, por isso que eu acho errado usar o nome dele ali, né? Que é tipo criado por Ian Fleming, mas eu não, se pudesse voltar, mas não foi isso que eu criei. Mas não respeitar a criação, né, cara? Criem outra então, né? Porque todo escritor, quando ele vai montar um personagem, tu já passou por isso, Sim. Tu imagina uma pessoa, ele vai agir dessa forma, ele vai falar isso, ele vai ter, se vai ter um bordão ou não, né? Tu imagina o teu personagem. Sim. E se chegar a acontecer, há boatos, não sei se realmente vai acontecer. Mas se isso realmente for verdade, eu acho que vai ser assim, um desrespeito à memória do autor, né? Mas por falar nisso também, a gente já tocou nesse assunto em debates aqui, tá falando da questão dos debates, da questão de cinema, que eu já vi assim que algumas pessoas, quando estão fazendo essas biografias, que tem pessoas que conheceram as pessoas da biografia e disseram, mas ele não fez isso. Apareceu no filme. Aí alegam os diretores que dizem, mas a gente fez isso para dar uma levantada no filme, para ficar um troço mais, né? Eu chamo a atenção do caso de um filme que foi feito sobre Renato Russo, não sei qual deles agora, que foi feito sobre, não sei se era Somos Tão Jovens. Eu não sei se foi um desses. Tem esse aí, mas eu não cheguei a assistir. Mas que houve uma cena onde ele agrediria os pais e que a mãe do Renato Russo disse assim, mas ele nunca fez isso. Aí alegaram, assim, as pessoas que fizeram o filme, mas a gente teve que fazer pra ficar mais rebelde, assim. Entendeu? Mas ele não era isso aí que tu botaram no filme, né? Entendeu? Um outro caso também foi do John Lennon no filme O Jovem John Lennon, uma coisa assim. Em que eles botaram no filme ele subindo pra cima de ônibus e andando, assim, como se fosse aqueles tipo surfistas, aquele que tinha, né? Desses... Surfista rodoviário. Rodoviário, né? Ou de metrôs, aqueles de São Paulo, né? Sim. E aí o McCartney falou assim, mas eu era amigo dele de dia a dia, andar todos os dias com ele, nunca fez isso aí. E a diretora do filme assim, mas eu fiz pra ficar mais legal, assim, ficar uma coisa mais plasticamente interessante a personagem. Sim, pra dar uma... Entendeu? Mas... até pra ter um apelo emocional no filme, para as pessoas se empolgarem assim, com o filme. Assim. Mas tu fica pensando que não é, sabe? Não conta a verdade. Não conta a verdade do filme. Não conta a verdade. Entendeu? Então é uma coisa que às vezes, até o Paul McCartney andou falando assim, eles enganam as pessoas, assim. Aí, o público é enganado, porque na verdade não é isso aí. Cabe até a gente questionar a questão das biografias que a gente lê. Eu gosto muito de ler biografia, é uma das minhas leituras preferidas. Sim. De quanto isso é verdade, né? Do que tu tá lendo. Será que isso é verdade? Será que realmente o cara fez isso? Será que não fez? Será que é só para dar uma incrementada no roteiro? Tem tudo isso, né? É que existiu até uma polêmica sobre as biografias, né? De vários artistas nacionais aí, né? Tem. Que andaram tentando na justiça ali, porque não queriam que fossem feitas as biografias, que fossem autorizadas por eles, ou eles fazerem, não sei o quê. Tem uma jogada assim que eu já percebi, Gali, que assim, alguns artistas, alguns autores, alguns artistas, cantores, seja lá o que for, eles tipo meio que eles não autorizam a biografia, e aí aparece lá a biografia não autorizada, só para dar uma bombada porque ele vai ganhar um troco também. Tem disso aí também. Claro que tem casos assim, tipo do Roberto Carlos. Eu tenho a biografia do Roberto Carlos, aquela biografia que eu tenho ali do Roberto ali, ela tipo também é uma biografia proibida. Roberto Carlos em detalhes. Foi queimado, tem notícias aí na rede. Sim. O autor foi obrigado a editora, no caso, foi obrigada a botar fogo, não sei em quantos mil exemplares, porque o Roberto Carlos teria ganho na justiça a proibição desse livro. Eu tenho esse livro ali, Roberto Carlos em detalhes. E tipo, mas causa tipo aí sim que as pessoas vão querer ler, entendeu? Causa uma curiosidade. Porque é um gatilho, assim, se é proibido, deve ter alguma coisa ali proibida que ele não quer que saibam, mas aí agora sim que eu vou comprar para ler.
tem essa questão também, né? Sim, claro. Tem todo esse lance, sim. Claro que, na verdade, assim, ó, mesmo o cara, o biografado estando vivo, ele pode alterar situações ali para o benefício dele, né? Também. Então, assim, também não quer dizer que o biografado esteja junto, autorizando, vai ser a verdade também, né? Sim, Tem tudo isso também, né? Tem. Porque depois algumas pessoas reclamam, assim, não, mas isso aí, ele contou uma história que não né? É tudo jogo de interesses, né, cara? Mas eu diria que, assim, quando é o biografado que faz a sua biografia, eu diria que seria talvez fosse o mais próximo da verdade. Uhum. Porque às vezes uma pessoa que nem conviveu direito com a pessoa, né? Biografar uma pessoa assim, não, porque ele era assim, ele fez assim, né? Foi assim que ele vivia, entendeu? Eu, quando escrevi minha biografia, eu vou contar só a verdade, só as coisas que eu fiz. Então se tu esconder nomes, tu vai ter que fugir atravessar a... Não, mas a mais esperada agora é do Jorge. Do Jorge, sim. Essa sim, a mais esperada de todas. A gente tá ansioso, né? Eu não tenho vida para escrever uma biografia. A minha vida é simples, tranquila. Pacata. Mas o Jorge tem. Com certeza tem. Tem várias coisas que várias coisas. Nosso amigo sabe, né? E viveu. Está vivendo. No olho do furacão. O que tu achou, Léo? Nada, né? Não achou nada? Mas tu vai achar sim. Acho que é tu que vai até redigir. O redator. Pode organizar. Pode organizar os originais. Os originais. Os originais. Mas tu sabe que... como diz Molina hoje pela manhã, disse o prefeito do 20 de setembro do condomínio Tiradentes. O prefeito do condomínio Tiradentes vai estar aqui hoje. Tipo, ali tu assim, convive com várias pessoas, né? E observando, assim, sai vários personagens, né? Sai muitos personagens. Sai, né? É um prato cheio para quem gosta de escrever, sim, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, o síndico, assim, ele para conseguir ficar, porque assim, tu ficar um ano só de síndico, tu vai levando, consegue ficar assim, vai levando e fica um ano. Mas eu já tô há quase 3 anos, né? Então, assim, tu vai ter que ter um conhecimento além da estrutura de um condomínio, como é que funciona o suprimento de água, energia elétrica, internet. Volta e meia dá problema nessas coisas, né? E resolver isso, né? Em horários, assim, difíceis de ter gente para resolver, né? E acalmar o pessoal, porque já vai ser resolvido. Sim. Tem a questão, como eu digo, questão psicológica, né? Dos condôminos. Que tu vê nitidamente tem pessoas com problemas psicológicos. E tu tem que saber levar, né? Sabe que... E o interessante é que o zelador, que já está há muito tempo com a gente, o Paulinho, ele sabe muito bem, tanto quanto eu, sobre isso, sobre os problemas dessas pessoas. E ele até me comenta, assim, tem que aparecer varrendo em tal janela, tal hora, porque senão aquela senhora não me vê lá, tu sabe, né? Ela vai te incomodar. E vai me incomodar eu também. Sim. Mesmo que ele já tenha varrido, entendeu? Ele tem que aparecer. Então, assim, até tem um meme engraçado que eu... Não tão engraçado, mas interessante, que eu vi, assim, que alguém colocou, que não tem nada a ver com condomínio, mas pra mim tem tudo a ver. Que é o seguinte, é um desenho, assim, de um casal olhando uma árvore que tá com as folhas caindo de outono, e do outro lado da árvore tem uma senhora com a vassoura e olhando aquele monte de folha no chão para ela varrer, e ela amaldiçoando a árvore, entendeu? Então é isso aí, são essas pessoas diferentes que tem dentro do condomínio. Tem gente achando bonito ali as folhas caindo, e tem gente, assim, rosnando, assim, contra a árvore, contra a gente que não varreu. Tem gente que o usador varre de manhã e já reclamam de tarde, mas bateu o vento e caiu mais folha o outono. Entendeu? E as pessoas tu vê que elas estão... É um problema psicológico delas. Tem uma raiva interna, assim, né? E aí a gente, como síndico, tem que lidar com essas coisas, saber ler essas coisas. Saber lidar com isso, né? Saber lidar. Às vezes tu vai ali, conversa com a pessoa e ela se acalma. Porque às vezes são pessoas que foram deixadas, assim, pela família, entendeu? Nem a família quer conversar com elas, na verdade, entendeu? E a gente sai, a gente vai ali, conversa com a pessoa, outros assuntos, ela se acalma. Entendeu? E aquele assunto, aquele problema que continua existindo, que ela apontou, ela já esqueceu. Sim. Entendeu? Então isso tudo faz parte do conhecimento de ser síndico, assim, por um longo tempo, né? Digo porque rapidamente, o que eu vejo ali, alguns brigam bastante e depois saem de síndico, né? Dizem, não dá pra ficar, não sei o quê. Mas pra tu ficar um tempo mais longo, alongado, tu tem que entender e saber ler essas situações aí, né?
Então tu não vai conseguir levar, né? Sim. Tu já sabe o dia que a pessoa vai falar tal coisa pra ti, assim. E o que tu vai falar pra ela? Não, calma, que isso aí a gente vai fazer assim, assim, assim. Cara, é uma experiência, assim, muito louca, né? Porque tu tem que estar preparado para várias coisas. Tu é o síndico, mas tu é um psicólogo, Isso. tu é a polícia, tu é o assistente social, tu tem que ser tudo ao mesmo tempo ali, tem que estar muito preparado psicologicamente, assim, a tua cabeça tem que estar legal, assim, para lidar com esse tipo de situação. E não tem hora, né? Exatamente. Não tem hora. A hora que tu pensa que não vai acontecer nada, acontece alguma coisa, tu é chamado. Teu telefone toca. Entendeu? Pois tu é é chamado, tá acontecendo uma coisa aqui. Aí sai o galho enlouquecido. Aí, Eu sei que acontece muito problema no teu portão, né? Volte e meia, tu chega aqui com problema. Bah, estragou o portão. Estragou o portão. Tá estragado de novo. Tá estragado de novo pra te ver. As coisas que mais estragam. Mas ali no nosso site ali do Síndico Net que a gente tem, é uma das coisas que mais se incomoda o síndico é o portão. É o portão. Em todos os condomínios aí. Sim. É portões, né? E até eu gosto de ver assim pegar alguns exemplos de condomínios até nos outros países, nos Estados Unidos, eu vi um semelhante ao nosso, que não tem grade nenhuma, não tem portão nenhum. Por lá tudo é aberto. Nos Estados Unidos é tudo aberto, lá, né? As casas são abertas. Para eles, portão e grade não existe, entendeu? Só apenas um jardim na frente do condomínio, a mesma, semelhante com nós, a mesma entrada para os carros ficam no meio dos prédios, assim, ó. Só que não tem grade nenhuma na frente. Curiosamente, o nosso, quando foi fundado, ele apenas tinha uma gradezinha dessa altura, não tinha 1 metro de grade. E ficava sempre aberto. E nunca deu problema nenhum. Mas isso foi nos anos 70, né? Nos anos 70. E já faz 40. Tem 40 anos o condomínio, né? O condomínio foi fundado em junho de 75. 75. Tá com quase 50 anos agora em 2025. Sem contar os outros conhecimentos que tu precisa ter, né? De encanador, de eletricista, tu tem que saber um pouco de tudo. Claro, tu não vai fazer o serviço, mas tu tem que mais ou menos já adivinhar onde é que vai dar o problema, né? Sim. Às vezes tu tem que tentar assim adivinhar o que está acontecendo para saber qual profissional chamar, né? Sim. Né? E saber se aquele profissional vai conseguir resolver. Mas assim, o maior problema é quando você dá em alguns horários ruins assim de resolver, né? À noite, por exemplo. À noite, ou final de semana, entendeu? Que é um feriado e coisa e tal, entendeu? Tipo, dá um problema de noite e depois no outro dia tem um feriado. Sim. No outro dia seguinte, né? Aí tu vai conseguir resolver só no outro, entendeu? Sim. Então aí as pessoas não querem que seja resolvido imediatamente. Tu tem que lidar até com essa impaciência das pessoas, né, cara? Sim. As pessoas querem tudo pra ontem. Querem tudo pra ontem, assim, e na verdade funciona mais assim, ó, é difícil as pessoas te darem alguma ajuda em alguma coisa. As pessoas acham que a ajuda delas é pedir pra fazer coisas e ajudar. Elas chegam ali, não, tu tem que fazer isso. Aí o cara acha que ajudou porque pediu pra tu fazer isso. Entendeu? Mas ele não fez nada. Que loucura. Ele não fez nada, ele achou que ajudou te dando dicas. Sim. Que tu quer que tu faça mais. Cara, eu tenho um montão de coisa pra fazer. Mas assim, ó, bom, tu vem aqui, como diz o Jorge Molina, tu bate cabeça aqui segunda, depois quarta e sexta. Tu bate cabeça... Dá uma passada aqui. Dá uma passada. Ver como é que tá a coisa. Vem aqui. Mas adiantamos pelas coisas que tu fala, assim, tu gosta do teu serviço, do que tu tá fazendo ali, desse síndico, né? É uma coisa que de vez em quando tu quer jogar pra cima, assim, ou é uma coisa que te distrai, assim, tu gosta de fazer? Bom, eu gosto de fazer. Gosto de fazer. Mas é claro que tem problemas, assim, um problema, como dizia um colega de trabalho que eu tive no escritório de contábil, ele dizia assim, ó, se eu gosto de trabalhar, só não gosto de rolo. Entendeu? O problema é o rolo. O rolo é aquele que tu não sabe como é que tu vai resolver. Sim. Tu não sabe nem quem que tu vai chamar pra resolver, como nós tivemos um problema agora ali, um problema de água ali, que começou a faltar num dos apartamentos, que atingiu 2 apartamentos, a gente não sabia o que era. Não tava chegando água. Esse era ar nos canos, lembra? Tu me contou, exato. E era um pedaço de plástico de uma cantoneira que entrou dentro de um cano e tava afetando a água do apartamento de baixo e até mesmo a de cima, causando ar no de cima, entendeu? Sim. E a gente não sabia nem quem chamou um monte de gente, não sabia onde é que era, tava cavocando as paredes de um prédio, de um apartamento para o outro, entendeu? Que trabalho. E as pessoas bem irritadas, né? Sim. A gente não resolvia nada, toda hora entrava no apartamento delas, não resolviam nada, coisa nenhuma. Então, essas partes realmente não são boas. Né? É bem complicado. É uma investigação. Fala, Falcão. Quanto tempo a gente já vai de live? 20, 1 hora e meia. Já? Tudo isso? Né? Tudo isso aí.
Tem coisa pra conversar. A gente ia tomar um vinho, no fim a gente tomou um café. Um cafezinho aqui. Cafezinho, Tá já tomamos um cafezinho. Deixar o vinho pra outra hora. É, vinho pra mais Pois tarde. é, cara, foi bom o nosso bate-papo aí. Fazia Aí. horas que a gente tava programado, sabe? Até esses dias veio lá, te mandei, né? Um ano daquela conversa lá Ah, sim. na Rádio Gazeta, lá onde a gente fazia o programa. E hoje é a terceira vez que nós conversamos, né? Porque a gente fez uma primeira... Eu fui no teu programa lá no rádio para a gente conversar sobre música e os livros, lembra? Foi. E depois eu fui pro lançamento Depois do do livro. lançamento do livro, Ah. exato, é a terceira Tive vez. 2 vezes lá. Agora é a terceira vez que a gente Terceira faz vez esse que a gente bate-papo faz aí. esse bate-papo aqui. O Gerson Galho eu conheci uma vez, ele comprou um livro na praça, tinha um evento ali na Tu praça. fez uma tua Tinha banquinha uma na praça, banquinha ali, né? o Gerson comprou o livro dos Beatles, não foi? A biografia dos Beatles, não era? Uma coisa assim. Era. Né? Eu não lembro. John Beatles ou Lennon. John Lennon? Cartas de John Lennon, uma coisa assim. Cartas de Lennon, não, John Lennon, uma coisa É. assim, né? Tu comprou um livro. Mas também na noite aí, sempre ele aparecia com o magnetic dele assim. Ah, é. Eu não tava ouvindo o som aquele. Não tava ouvindo som, mas aparecia na noite. Parecia ali. É isso aí, pessoal. Então, antes de agradecer o Gerson e o pessoal que nos acompanhou aí, a gente, para quem está ouvindo, chegando agora, a gente falou sobre várias coisas aí, sobre música, sobre literatura, sobre política, sobre... É só acompanhar aí, está disponível na página no Facebook e também lá no YouTube. Importante as pessoas lá se inscreverem no canal, né? E também ativar o sininho, é isso que você diz, Léo? E também disponível lá no Spotify, tá? O áudio fica lá no Spotify para quem quiser assistir. Quero agradecer os nossos patrocinadores, né? Wave Barbershop, Liga Alegretense de Futebol, Serralheria Lucange, Isolan Calçados, Toca do Lobo 24 horas, Oficina JK do Gaguinho. Tá? São os nossos patrocinadores, o pessoal que está sempre nos acompanhando aí, nos dando uma força para manter esse projeto ao vivo. E também o Botequinho Lanches, que é lá da Caroline O Giordano. cara da segurança lá, como é que é o nome? Basta Seguranças, né? Coisa assim. Ah, esqueci. Tá, mas tudo bem. Os cards de todos os nossos patrocinadores estão lá nas nossas páginas, nas nossas redes lá, com seus contatos, tá? Não sei se a Caroline vai fazer promoção hoje lá do Botequinho Lanches, mas se tiver ela vai publicar lá depois, a gente compartilha na nossa página no Instagram. Aqui mais uma vez o livro do Gerson Galli, nosso convidado de hoje, Minhas Aventuras na América do Sul. Tem aqui no sebo, 30 pila, baratinho, tá? Se levar mais alguma coisa a gente dá um desconto. E em breve está saindo outro também, que é a sequência desse. E é isso. Obrigadão, Gerson. Isso aí. Obrigadão. Segunda-feira tu tá aqui de novo. Aparecemos Vem bater aí pra cabeça. novos debates. Novos aí. debates. Ah, tu sabia que o seu Telmo tá em casa já? Sim, Tá em fiquei casa. informado. Tá em Telmo casa, já seu voltou. Telmo. A gente precisa visitar ele também. É verdade. Eu fui lá no hospital e naquela mesma semana ele tá em casa. Esse sim também daria uma ótima conversa. O seu Telmo. né? Pena que ele tá muito debilitado, assim, mas ele teria eu dado uma... se teria dado se uma- o Telmo se recuperar legal, eu torço que ele se recupere bem. Cara, a gente vai ter que trazer ele aqui pra ficar umas 3 horas conversando com Conversar ele. sobre as aventuras dele aí, que você foi à Europa As Oriental. aventuras dele, cara. Vários lugares ele andou aí, né? O Telmo daria, assim, ó, umas 3, 4 horas. É assunto tranquilo aqui, cara. Sim. Tranquilo. É verdade. É isso aí. Obrigado, pessoal. Durante a semana a gente vai divulgar nossos próximos convidados. Não esqueçam lá de nos seguir nas nossas plataformas. Obrigado, Luciano Giordano. O que o estagiário está fazendo? Está dormindo, estagiário? A gente contratou um estagiário e está dormindo. Dá os parabéns pela estreia do estagiário. Obrigado. Parabéns, Luciano, nosso Essa trainee. estreia, Agora, a partir da próxima semana, tu ensinou direitinho para ele aí, Falcão, o que ele tem que fazer, de que forma que ele tem que atuar, é isso? Ensinei. Ensinou? Tá, então tá jóia, então. É isso, pessoal. Obrigadão, um abraço e até a próxima.